O ano é 2035. Marcos e Paulo são irmãos. Marcos, o mais velho, com 67 anos, sempre foi orgulho da família. Estudou muito, fez faculdade de Direito e conseguiu um ótimo cargo como servidor público. Ele sempre acreditou piamente na estabilidade do seu emprego e na futura aposentadoria com o INSS. Por isso, sempre utilizou o seu salário para viver bem, aumentar seu padrão de vida e gastar tudo. Já o Paulo, seu irmão mais novo, hoje com 58 anos, não teve a mesma sorte. Não conseguiu estudar muito e a vida levou ele para a construção civil. Começou como qualquer outro, como servente pedreiro. E o próprio ofício fez ele a se especializar e se tornou pedreiro. Não tinha um trabalho tão nobre quanto seu irmão, mas com sorte do seu trabalho ele fez algo diferente. Enquanto Marcos, seu irmão, confiava no sistema e não se preocupava em guardar dinheiro para sua aposentadoria, Paulo, o pedreiro, mesmo sem um diploma universitário, construía o seu futuro tijolo por tijolo, ou melhor, kitnet por kitnet. Porque veja só, como ele trabalhava por medição, quanto mais paredes ele levantava, mais reboco e contrapiso ele fazia, mais ele ganhava por medição. Com o dinheiro que ele conseguiu guardar mantendo uma vida modesta, ele construiu 10 kitnets para aluguel. Hoje, inclusive, ele tem uma renda passiva de mais de 10 salários mínimos e pode, inclusive, se dar o luxo de parar de trabalhar. Já o Marcos, que confiou no sistema, chegou nessa fase da vida com 67 anos sem renda passiva. E pior, sem aposentadoria do INSS, pois o sistema quebrou 5 anos atrás, deixando os novos aposentados sem ganhar todo mês o recurso que eles pouparam ao longo da vida para poder merecer lá na frente. Entender a história deles é um alerta urgente sobre a instabilidade do INSS e o porquê o investimento em imóveis pode ser a sua pólice de seguros para um final da vida, uma aposentadoria mais confortável e previsível. Então fica comigo aqui que agora vamos analisar dados para entender qual que é o impacto. Existe um caminho para não depender do INSS para se aposentar. Nós vamos falar sobre isso nesse vídeo. Você tem ouvido falar do rombo do INSS, né? Você talvez não faça a noção da proporção desse rombo, quanto ele é gigantesco. Só para você ter noção, em 2023, segundo dados oficiais do Tribunal de Contas da União, o desequilíbrio apenas no regime geral da Previdência Social foi de impressionante 315,7 bilhões de reais. Isso não para por aí, né? Agora em 2025, notícias recentes como a que a gente viu aí na Globo, em outros locais, expuseram fraudes bilionárias, no mínimo superiores a 6 bilhões de reais, que estão sob investigação da Polícia Federal, mas que pode chegar a muito mais, a centenas de bilhões de reais. Então isso mina ainda mais a confiança no sistema previdenciário do Brasil e também onera muitos cofres públicos, chegando a uma exaustão, que afinal hoje eles precisam cobrir os rombos, mas até quando eles vão conseguir fazer isso? Bom, se esse fosse o único problema, mas a gente tem uma crise sistêmica pelo INSS. Nós temos um aumento da longevidade das pessoas, perspectiva maior. Antigamente, a pessoa se aposentava com 55, com 60 anos, usufruía do benefício durante 5 anos, mas trabalhou 30 para exercer esse benefício e via a falecer. Agora a pessoa trabalha 30 e ela usufrui os outros 30, ou seja, a pirâmide está invertida, tem mais pessoas usufruindo do benefício do que trabalhando para sustentar ele. Inclusive com queda da natalidade. Olha só, em 2023 teve o menor número de nascimentos desde 1976. Caramba! Desde os últimos 50 anos. Olha só, 2,4 milhões de pessoas, mais ou menos isso em 2023 também. Além de ter menos pessoas nascendo para produzir, nós também temos uma alta taxa de informalidade, muito por causa do MEI, que não estão assinando carteira assinada e que também não contribuem para o INSS para subsidiar aí a aposentadoria dessas pessoas que já chegaram aos seus 65, 70 anos de idade. Então as projeções não são nada animadoras para quem pretende se aposentar pelo INSS, né? Especialistas do próprio governo, próprios relatórios do governo apontam para um crescimento insustentável desse déficit nos próximos anos. Fala-se em um cenário onde 2035, 2040, a situação pode ser crítica, exigindo medidas ainda mais duras, aumento da idade mínima para se aposentar, redução drástica do valor dos benefícios ou até mesmo a incapacidade do sistema de honrar, de simplesmente ser extinto. Por isso uma coisa é certa, a gente não pode depender do sistema público para se aposentar. Tanto pelo valor, e hoje ele mal cobre os gastos com remédios, eu vejo pelos meus pais que têm um salário mínimo cada um, como também pela perspectiva de simplesmente isso não existir. A nossa solução está por um outro caminho, é a gente construir a nossa própria aposentadoria. Como? Através de uma previdência privada? Talvez, mas existe um caminho que o tio do aluguel descobriu há décadas atrás, teu avô, teu pai, talvez até você mesmo já tenha esse hábito. Eu tenho muitos investidores nossos aqui da CP8, que são, por exemplo, programadores, têm seus 35, 40 anos de idade, já estão com uma renda passiva de vários imóveis, e o fato é que o melhor caminho, o caminho mais seguro, mais eficiente, são imóveis para alocação. Por quê? Que nós temos um aumento gigantesco de demanda por aluguel nos próximos anos. Primeiro que o aumento da demanda do aluguel está sendo vertiginoso, muito por conta no momento com taxa de juros mais alta, que as pessoas não conseguem fazer um financiamento, casal que
acaba de se casar, tem filhos, quer o seu próprio canto, quer sair da casa dos pais, ele encontra dificuldade de fazer um financiamento. Antigamente, na década de 90, a pessoa já ganhava um terreninho para fazer uma casa de madeira e já ia morar na casa própria, né? Hoje já não é mais assim. Hoje o terreno custa o olho da cara e a construção mesmo nem se fala. Então a pessoa tem que comprar de uma construtora que tem todo o custo de terreno, o custo da construção, custo do capital, enfim, tributação. E, na verdade, esse valor do imóvel hoje está muito mais caro, incapacitando grande parte das pessoas comprar a casa própria, tendo que ficar morando de aluguel. Então, tem uma demanda cada vez maior por locação e você, como investidor, pode se beneficiar disso. E não só essa demanda por locação anual, mas também por locação de curta temporada, seja a trabalho, seja a turismo, é onde muita gente consegue uma rentabilidade sobre patrimônio superior a 1% ao mês líquido. Nós estamos no momento onde o aluguel ele está corrigindo acima da inflação, inclusive bem mais do que a inflação. Portanto, você como investidor tem um aumento de renda real, né? Claro, considerando o IPCA do IBGE aí como comparação. E além disso, a cereja do bolo é a valorização do próprio patrimônio. Em muitas cidades chega a 10, 15, em alguns dados dos últimos meses, até 20% ao ano de valorização de imóvel. Claro que isso oscila, né? Mas ele também tende a valorizar acima da inflação o preço do imóvel, além da valorização do aumento do preço do aluguel. E claro que nem tudo são flores, né? Nós temos que levar em consideração que existe vacância, existem momentos que esse imóvel não está lá alugado, tem reparos, tem manutenções, tem impostos, mas mesmo assim é muito mais previsível do que fazer um investimento ou colocar todas as fichas na aposentadoria através do INSS, né? Beleza, mas como que eu faço para comprar um imóvel desses aí, sendo que eu ainda tenho, sei lá, 35 anos, 40 anos de idade? Você começa comprando um na planta, num pré-lançamento de um empreendimento aí na sua cidade, seja onde for, onde tenha real demanda por locação, principalmente imóveis mais compactos, até 80 metros, 90 metros, onde tem o maior percentual de rentabilidade, né, do preço do aluguel sobre o valor do metro quadrado. Nesses casos, você vai conseguir uma rentabilidade do seu patrimônio bem superior a outros investimentos, além de você surfar a valorização desse empreendimento durante a construção dele e até a entrega. Um caso desses, geralmente uma entrada vai de 10 a 15, no máximo 20% de entrada no preço desse imóvel, e o parcelamento durante a obra vai ser, sei lá, 50% do preço do imóvel, e os outros 50% lá no final você pode utilizar tanto uma carta de consórcio, que nesses casos faz sentido, se souber como fazer, funciona, tá? Eu não uso consórcio, mas eu sei que se fizer do jeito certo, o negócio viabiliza. E principalmente financiamento bancário. Claro, considerando o momento, o cenário econômico do país com a taxa de juros para que você consiga, com a parcela desse financiamento ou desse consórcio, pagar esse empréstimo com a renda que você tem desse aluguel. Dentro de alguns anos você quita ou mesmo vende esse imóvel, compra outro, enfim, faz uma compra e venda por alguns anos para você multiplicar patrimônio e aí depois você coloca isso como renda passiva, você vai ter esse lucro líquido, né? É óbvio que isso aí é um pensamento de longo prazo, mas considerando alguém aí que está querendo se aposentar com seus 65 anos de idade, que hoje é uma pessoa jovem, se mantém em exercício físico, tudo, ela vai estar construindo literalmente tijolinho por tijolinho um volume financeiro que garanta segurança, paz, previsibilidade quando chegar no momento de descansar ou de desacelerar. É isso que as gerações passadas fizeram, ter renda passiva, é isso que a nossa geração também está fazendo, é isso que eu recomendo que você faça também para você garantir a sua aposentadoria e não depender do sistema público do INSS para pagar, para subsidiar o teu custo de vida lá na frente. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você e ter feito você repensar sobre os próximos passos da construção do seu patrimônio. Grande abraço.